Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Elienay Córdova e nós vamos hoje aqui iniciar mais um TVJuCast, podcast da TVJuWeb. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é um pouco pesado, delicado, mas é importantíssimo e urgente que nós falemos sobre ele, que é o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo ele é um mês de prevenção e combate ao suicídio. Nós vamos conversar hoje com a Letícia Trevisan a respeito desse assunto. Bom, nós queremos, em primeiro lugar, dizer a você e pedir para que você esteja seguindo as nossas redes sociais, tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube, também você se inscrever no nosso canal é muito importante, porque a TVJu está completando 1 ano de existência, olha que interessante, 1 ano de existência e nós estamos cada dia mais com mais parceiros, e mais parceiros é sinal de presentes para vocês, sorteios. Então a gente pede que vocês fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais, nos sigam no Instagram, nos sigam no Facebook e também se inscrevam no nosso canal no YouTube. A TVJuWeb está crescendo a cada dia e agora também com o formato podcast, né, através aí da TVJu Podcast. Muito bem, e nós vamos começar essa nossa entrevista de hoje, esse nosso bate-papo, com a Letícia Trevisan. A Letícia, só para apresentar para vocês o currículo dela aqui, tá? Ela é graduada na UFPR, especialista, ela é psicóloga, tá? Psicóloga graduada na UFPR, especialista em saúde da família pelo Programa de Residência Multiprofissional da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. Ela é mestranda em saúde coletiva pela UFPR, servidora da Prefeitura Municipal de Piraquara e psicóloga do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Então, estamos falando com alguém que tem uma expertise muito grande na área. Então, gostaria desde já de receber você, Letícia, seja muito bem-vinda à nossa TVJu. Obrigado por aceitar o convite, obrigado pela honra de estar participando com a gente. E eu apresentei você de forma resumida, mas gostaria que você se apresentasse para quem está nos assistindo, nos ouvindo, quem que é a Letícia, o trabalho, a formação e o que você vem realizando. Certo. Então, obrigada, né? Agradeço o convite da TVJu para a gente estar falando de um tema tão importante, né? Delicado. Então, eu sou psicóloga, eu trabalho aqui no município de Piraquara desde 2019. Trabalho na saúde mental há 5 anos, né? E entre outras questões, né, a gente trabalha com essa questão da prevenção ao suicídio. No momento eu trabalho no CAPS-AD, que tem o foco mais em álcool e drogas, né? A gente vai conversar um pouquinho mais disso, de como isso se associa ao suicídio, né? Mas então eu trabalho na saúde mental já tem um tempo. E hoje vim compartilhar um pouquinho dessa experiência, né, e que possa servir, né, nessa nossa conversa também nessas ações de combate ao suicídio, né, que é um tema tão importante. Muito legal, Letícia. Nós estamos em setembro, né, então fala-se muito aí sobre o Setembro Amarelo, né, um mês de conscientização, é muito importante. E a gente vê, claro, muitas pessoas colocando, né, o lacinho amarelo nas redes sociais. É muito legal essa movimentação. E acaba causando uma comoção, que claro que é uma comoção importantíssima, que ela acontecesse em todos os meses do ano, né? E como, tanto para mim quanto para o outro, como nós podemos identificar, né, essa possibilidade, identificar esse risco, né? Que a gente sabe, claro que você mesmo vai dizer, que ninguém tem interesse em tirar a vida, a própria vida, né? São outros problemas que o cercam. E como que eu faço para identificar isso? Para identificar tanto em mim quanto no outro essa possibilidade, essa ameaça, esse risco ao suicídio? Certo. Bom, como você falou, o Setembro Amarelo foi um mês escolhido, né, para uma campanha. Como a gente tem outros meses dedicados a outros agravos em saúde, né? E hoje a gente entende o suicídio como uma questão de saúde pública. Isso é algo mais recente, dos últimos 20 anos. Então, claro que a gente tem que falar disso o ano todo, a gente tem que ter cuidado com isso o ano inteiro, né? Mas setembro foi um mês escolhido para se falar um pouco mais de um assunto que é tabu, né? Que está sendo começado a falar há pouco tempo, era algo encoberto muitas vezes pelas famílias, né? Pela sociedade como um todo. É importante, assim, acho que já colocar de início que a pessoa dar sinais não quer dizer que ela vai cometer o ato. A gente tem que estar atento para algumas situações. Por exemplo, a pessoa que começa a falar coisas que antes não falava, coisas no sentido de eu não quero mais estar aqui, eu não sirvo para nada, a minha vida está acabada, que às vezes quem está próximo não dá uma atenção, né? A gente ainda tem um mito muito forte de que a pessoa que fala não vai cometer.
Isso é um dos maiores mitos sobre suicídio. A pessoa muitas vezes dá sinais, nem sempre ela dá sinais de que ela vai fazer alguma coisa, mas muitas vezes ela apresenta esses sinais. Então, sensações de desamparo, de desesperança, de depressão, de desânimo, mudanças muito significativas no padrão de comportamento. Então, aquela pessoa que convivia, que era alegre, que estava sempre no trabalho, pontual, e começa a se alterar, né? Então, assim, uma pessoa que passa a ser mais isolada, uma pessoa que se fecha mais, com a família não atende ligações, começa a ter, assim, um certo prejuízo no seu autocuidado mesmo, se apresentar de uma forma mais desleixada, principalmente com essas falas, né, de que eu não vou estar aqui ano que vem, começar a querer se desfazer de coisas, de bens, né, são falas que podem ser indícios de que aquela pessoa está em sofrimento e que ela pode estar cogitando algo, né, um ato aí de extermínio, né, de autoextermínio que a gente fala, que é o do suicídio, né. Então é importante, né, que quem está próximo dê atenção para esses sinais. Novamente, não quer dizer que isso é um indicativo de fato que ela vai fazer algo, mas são sinais que aquela pessoa está pedindo ajuda, ela precisa ser escutada. Então esse tipo de fala, né, com conteúdo assim muito de desânimo, de desistência, né, uma pessoa que mostra que desistiu de algumas coisas, que deixa de estar presente em situações sociais, né, aquela pessoa que some, que não manda mais mensagem, que já vinha apresentando aí algumas coisas, são pessoas que podem estar ocorrendo esses pensamentos, né? Então é importante que quem está próximo possa tentar ouvir isso, né? O que a pessoa está trazendo. Então, combater muito esse mito de que a pessoa não dá sinais, né? E também que a pessoa que fala não faz. Então, aquela pessoa que fala, né? Eu vou fazer tal coisa, você não vai me ver mais, né? Então, essas coisas é importante prestar atenção, né? Então, esses acho que são os principais aí sinais de uma pessoa que está em sofrimento, né? Perfeito. Hoje em dia nós temos uma cultura, não sei se você concorda comigo, que é aquela cultura do mimimi, né? Uhum. Então, a pessoa reclama, isso é mimimi, é vitimismo, né? Então, o conselho que você está dando, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, é que a qualquer sinal nós devemos dar uma atenção. Que às vezes talvez é melhor pecar pelo excesso, né? É melhor você dar uma atenção para quem às vezes estava só de mimimi, eu não acredito dessa forma, mas do que às vezes você deixar de dar atenção e de fato às vezes era um problema real. Então, o que você disse eu acho que é uma coisa muito interessante. Não é porque tem os sinais que vai ocorrer, mas os sinais eles devem ser tratados, os sinais devem ter, deve ser dada uma atenção, né, para os sinais dessas pessoas. E você percebe isso, você que é uma profissional da área, você percebe isso, às vezes um pouco de negligência, talvez até, não vamos falar família, tudo, mas a sociedade como um todo, em torno desses sinais. Então, acho que você tocou num ponto bem importante, que é isso das vezes as pessoas minimizarem o sofrimento do outro. Então, o mimimi, né, que se fala tanto, às vezes a gente coloca uma régua no sofrimento do outro, né, e assim, às vezes, mas eu passei por isso e não foi motivo, né, para pensar numa situação assim, e tem uma música, né, que é notícia de jornal, né, do Chico Buarque, que fala, a dor da gente não sai no jornal. E é isso, né, o que a pessoa passa da pele para dentro é ela que sabe, né, então a dimensão disso... às vezes para você não é, né, grandes coisas, mas aquela pessoa que está enfrentando, que carrega outras coisas até anterior a isso, está vendo daquela forma, às vezes não está vendo saídas, né? Então, essa questão de minimizar, não vou dizer da família, mas acho que é bem da sociedade mesmo, né? Uma sociedade que hoje é intolerante em várias questões, né? O cancelamento, né? Todas essas situações, assim, então, de minimizar ou mesmo de desprezar o que aquela pessoa está sentindo, com certeza, né? São fatores que, não vamos entrar nessa questão do suicídio, mas que afetam a questão emocional, né, da pessoa, o sofrimento. Quando você já está em sofrimento e alguém desconsidera aquilo e minimiza, claro que isso pode tornar pior. Né? Você já está lidando com uma situação que é difícil para você, e aí alguém, seja um colega, um amigo, um familiar, um chefe, despreza aquilo, né? Como é que você vai se sentir? Né? Eu acho que qualquer pessoa se sente mais ainda sozinha quando passa por isso, né? Porque se ninguém entende o que eu estou passando, né? Então eu estou sozinha. Perfeitamente. Às vezes, como é uma questão cultural, né? A gente acaba às vezes gerando uma atmosfera para que potencialize ainda mais aqueles sinais, né? Aquele estado que a pessoa está.
E falando sobre atmosfera, né, entrando agora um pouco no momento que nós estamos vivendo, que nós estamos gravando esse podcast. Nós estamos no momento, se Deus quiser, no final de um período pandêmico aí. Mas esse período de pandemia, né, esse ambiente eu falo por mim, né, eu precisei passar por um período de desintoxicação psicológica, não sei se esse é o termo correto, que eu precisei me afastar um pouco de redes sociais, de noticiários, né, tanto a mídia impressa quanto a mídia televisiva, qualquer mídia, eu precisei me afastar um pouco porque eu senti que eu estava ficando extremamente, estava caindo a energia, sabe, aquela energia vital, aquele ânimo. Você vê que esse momento que nós estamos vivendo, ele é um momento talvez para nós acendermos a luz amarela, tanto para nós quanto para as pessoas que nos cercam? Realmente, acho que é um momento que muita gente vivenciou isso, né, tá muito assim influenciado por notícias, né, por situações, um conhecido, um vizinho. Chegou um momento que acho que quase todo mundo conheceu alguém que adoeceu de Covid, né. Hoje, assim, a gente não tem nenhum dado até o momento, né, até por ser uma questão muito recente, né, de um ano para cá, um ano e meio agora que a gente está vivendo isso, do quanto isso impactou a questão da prevenção do suicídio, né? Então a gente não tem dados ainda que comprovem o quanto que isso impactou, né? Tem saído algumas coisas, mas tudo ainda muito recente. O que gerou preocupação lá no início, acho que segue gerando, né, para todos os profissionais de saúde mental e de saúde pública, que eventos passados que tinham semelhanças com a pandemia do Covid-19 tiveram impactos, aumentaram o suicídio entre populações. Por exemplo, desastres naturais, outras epidemias, um luto coletivo por qualquer motivo, né? Situações bem importantes que são situações econômicas, né? Então, crises agravadas por situações como a gente está vivenciando na pandemia, né? Essas coisas, em populações já estudadas, aumentaram os índices de suicídio e de tentativa de suicídio. Como eu falei, a gente ainda não tem nem dados a nível mundial e nem no Brasil do quanto isso impactou, mas essa trazendo a tua experiência, a gente tem escutado muito isso, quantas pessoas sofreram e continuam sofrendo, seja pelo luto, né, que são coisas que também, né, claro, agravam situações, seja pelo isolamento, seja por outras questões de preocupação mesmo, de estar altamente influenciado mesmo por essas notícias, né, não conseguir desligar, às vezes, disso. Acho que no começo a gente vivenciou muito isso, né, às vezes não conseguir desligar tudo que vinha das notícias, né, era uma coisa nova que a gente ainda não sabia muito bem as medidas de prevenção, né, continua, claro. Então, são eventos, assim, estressores que a gente fala, como uma pandemia, que vivenciar isso numa população podem ter impactos na saúde mental. Né? Como eu te falei, a gente ainda não sabe dizer a dimensão disso, a gente teve mais tentativas, né? Ou se as pessoas relataram mais isso, desejo, né? Intenção disso, mas é uma situação que acende uma luz, com certeza, né? Para o sistema de saúde, para os profissionais de estarem mais atentos ao quanto isso vai impactar e está impactando a nossa sociedade. Né? Perfeitamente. E o que você acredita que na pandemia, talvez, né? Vamos citar alguns exemplos assim, a pessoa que está em home office, né, tá em casa, já não está indo para o trabalho, às vezes também não está frequentando ambientes, né, de aglomeração. O que seriam algumas, talvez, dicas básicas nessa pandemia, né, no sentido preventivo? Falar, olha, tome cuidado com isso, né, talvez até algo que você pode citar, claro, mas nós já citamos anteriormente agora, né, a questão do consumo excessivo de notícias, né, essa busca por saber como estão as estatísticas, às vezes nos estressam, né, nos carregam, assim. O que dicas você daria, pontuais, assim, para a pessoa que está vivenciando esse momento e fala, olha, cuidado, não tome essas atitudes para evitar, né, de forma preventiva? Isso. Então, tem algumas coisas, né, que a gente fala são medidas assim, de minimizar esse impacto, né, de notícias e da própria questão da pandemia mesmo, quem está mais recluso, né. Então, assim, limitar a quantidade de vezes que busca sobre isso. Claro, se manter informado é importante, né, sobre o que está acontecendo, né, mas limitar. Por exemplo, fazer uma busca de manhã e uma noite só. Evitar ficar buscando saber quem pegou, aonde que está, como é que estão os dados aqui de internamento, né, e ficar... Porque às vezes a gente quer saber, né, quem pegou, tem algum vizinho, tem algum familiar, né, então evitar isso e tentar, assim, manter uma rotina também em casa, né. Claro, o home office é a extensão da tua casa, o trabalho, né? Então muda essa coisa de, às vezes pegar um ônibus ou pegar um carro, ver gente, né? Circular com os teus colegas, conversar, né? Que são dinâmicas próprias do trabalho e que as pessoas acabaram se privando nesse momento.
Então, assim, uma coisa bem importante que tem acontecido é as pessoas perderem um pouco a noção de... o trabalho, aquela coisa entrou, bateu o ponto. A gente já vinha, mesmo antes da pandemia, perdendo essa característica, né? Mas a pandemia agravou quando as pessoas estão em home office, muita gente tem relatado uma dificuldade de desligar. Né? Então, como eu estou aqui, eu não estou no trabalho, que eu saio, eu desligo e vou para casa, eu desliguei o computador, mas é como se eu continuasse trabalhando. As coisas surgem ali no WhatsApp, no grupo, né? Numa reunião ali, no Meet. Então, que as pessoas se coloquem esse limite na medida do que elas conseguirem, né? Delas terem também um lazer, delas limitarem as horas por dia, né, de trabalho de acordo com o que era antes da pandemia. Né? Claro que a gente que teve aumento na carga de trabalho, né? Mas isso, as pessoas precisam ter horário de expediente e assim que elas tenham atividades em casa também. Então desligou, né, no momento de tentar fazer outras coisas, coisas assim que elas se divirtam, um hobby, alguma coisa. Se elas estão nesse momento de não estarem, claro, saindo, né, que a gente está privado disso. Então, acho que essas são assim, dicas, né, que a gente pode dar para a pessoa conseguir lidar de uma forma mais tranquila com esse momento. Né? Então, principalmente isso, tentar limitar esse espaço ainda, por mais que esteja no mesmo espaço físico, que a pessoa consiga ainda fazer uma separação do que é trabalho e o que é a minha vida doméstica, né? Com a família, ou mesmo a pessoa que mora sozinha, né? Que ela consiga manter esse tempo também de estar ali, né? Em outras atividades que não o trabalho. Perfeito. A própria psicologia, né? Vocês trazem dentro da terapia muito essa questão de saber dividir, né? O que é o trabalho, o que são as preocupações, daquilo que é lazer, daquilo que é... Então, esse período da pandemia, ele trouxe exatamente uma mistura, né? Então, principalmente quem está em home office, ele às vezes no próprio trabalho dele não consegue se concentrar no trabalho porque ele está com os afazeres da casa, só que quando chega o momento de ir para os afazeres da casa, ele acaba não conseguindo se concentrar também, porque ele continua recebendo mensagem no WhatsApp, né, o grupo do trabalho e assim por diante. Eu concordo com você que é um momento difícil, né, de nós dividirmos essas duas esferas da nossa vida. Isso pode prejudicar realmente mentalmente. Bom, pessoal, tenho certeza que você está gostando da nossa entrevista, né? A Letícia é uma expert na área e tenho certeza que vai ser muito importante. E você que já está assistindo a gente, quero que você já dê o seu joinha, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, né? Curta siga-nos nas nossas redes sociais, curta aí a nossa página, se inscreve no canal, comenta o seu comentário aí, né, a respeito do tema que nós estamos discutindo hoje. Com certeza é muito importante, compartilhe, envie para o seu amigo também, compartilhe nas redes sociais, que eu tenho certeza que vai ser muito importante. Pessoal, e agora eu preciso falar sobre um parceiraço da TV Jueb. É a Barber Brothers. A Barber Brothers ela tem 3 unidades em Piraquara. Uma no centro de Piraquara, uma na Betonex e uma no supermercado Condor. E agora a Barber Brothers tem uma promoção, gente. Tem um clube que é o Boss Club. No Boss Club você pode ter cabelo e barba ilimitado durante um mês por um precinho camarada. E além disso, além de ter um preço baixo para fazer cabelo e barba ilimitado no mês, você ainda ganha muitos brindes por participar do Boss Club. Gente, Barber Brothers, além de um serviço excelente, ainda é um parceiraço da TV Jueb, acredita na TV Jueb e tem sido um parceiro e além disso ainda beneficiando você que está nos ouvindo e que está nos assistindo. Barber Brothers, seja cliente e participe também do Clube Boss. Muito bem, e nós vamos voltar a continuar a nossa entrevista, que está super bacana, com a Letícia Trevisan, ela que é psicóloga, e ela é psicóloga no CAPS Piraquara. E nós vamos estar, nesse momento, continuando com ela, falando sobre esse tema, né? Essa temática, o Setembro Amarelo. Letícia, a ansiedade, a depressão, o pânico são uma das, posso dizer, patologias talvez mais conhecidas em torno de questões mentais, né? Ansiedade, pânico, depressão, é claro que a gente, e talvez você possa falar melhor sobre isso, que as pessoas talvez às vezes banalizam um pouco, né? Tanto na questão da ansiedade, quanto na questão do pânico, quanto na depressão, elas às vezes, até pelo fato do autodiagnóstico, que já é um erro, né? Ela identifica e já às vezes tenta tratar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas 3, eu sei claro que você não consegue se aprofundar, né, por causa do tempo, mas ansiedade, depressão, pânico, Setembro Amarelo, o que você poderia falar sobre isso para nós?
Então, assim, essa questão, né, dos transtornos mentais, né, é o que a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente fala disso em relação ao Setembro Amarelo. Ter um transtorno, um diagnóstico de transtorno, não quer dizer que a pessoa vai ter que lidar com pensamentos suicidas em algum momento. O que acontece, que a gente fala, é que transtornos não tratados em momentos de crise, né, de agravamento, a pessoa está um pouquinho mais vulnerável a essa situação, né, de ter pensamentos, né, relacionados ao suicídio. Um transtorno, quando ele é bem acompanhado, diagnosticado, identificado, a pessoa tem condições de viver uma vida, né, de forma funcional, né, saudável. Mas, de fato, existe uma associação, né, entre ter um transtorno e tentativas. Então, por isso que é tão importante buscar, né, um diagnóstico, né, como você falou, a gente vive um momento que o autodiagnóstico é muito comum, que questões assim que são da vida mesmo, do funcionamento da pessoa, se tornam doenças, né, dentro de algumas leituras. Então, por exemplo, coisas como tristeza, se sentir ansioso, se sentir angustiado, são coisas que qualquer ser humano experiencia, né? Isso faz parte da vida, né? Se sentir às vezes triste, para baixo. A gente fala assim que quando esse problema é persistente, ele pode indicar que algo não está bem. Então, claro, né, por exemplo, a própria situação da pandemia. Quem que não sentiu em algum momento uma tristeza, um desespero, né? Então, são coisas... Não quer dizer que a pessoa que sentiu isso, que ela está depressiva, né? Mas a gente ainda tem, assim, muitas pessoas que, de fato, estão depressivas, ou estão experienciando ansiedade, ou transtorno bipolar, ou esquizofrenia, e ainda não tem acesso a um diagnóstico correto. Então tem um risco, tem as duas coisas, né? Pessoas que se autodiagnosticam, porque às vezes estão vivendo um sofrimento e não sabem lidar com aquilo, sem dar um nome, né, de uma patologia. E também tem as pessoas que não recebem um acompanhamento devido e daí acabam ficando mais expostas a certas situações, né? Quando não estão fazendo um tratamento, quando não estão medicados, se for o caso, né? Então existe, assim, claro, é algo que também a gente precisa estar atento, a família, conhecidos, colegas, a pessoas que têm um transtorno e não estão tratando naquele momento, ou também manifestam sinais que a gente conversou lá no começo. Né? Então, pessoas que já estão vivendo uma ansiedade, que às vezes se acentuou por alguma outra situação, a pessoa tem um transtorno de ansiedade mesmo, e de repente começa a apresentar aqueles sinais, né? Começa a pedir ajuda na forma de palavras, né? Então, é importante estar atento a isso, né? Como eu falei, a gente tem que ter um cuidado, assim, de às vezes, porque não gera, né, uma situação de, então, porque a pessoa tem algum transtorno, ela tem risco para suicídio. Essa pessoa, nossa, não é isso, né? Não é um alarmismo que a gente quer gerar, mas é um alerta que a pessoa que vivencia um transtorno e não está recebendo os devidos cuidados ou está experienciando uma crise, está sem suporte, ela acaba estando mais exposta a situações de sofrimento grave, a impulsividade, porque alguns transtornos mentais, a característica é a pessoa, num momento de descompensação, de crise, se mostrar mais impulsiva, né? Por exemplo, o uso de álcool, né, de drogas, que o público está tendo nesse momento, pessoas que estão sob efeito acabam tendo um rebaixamento da crítica, que a gente fala, então acabam sendo mais impulsivas, né? Isso pode ser só o resultado de aquele momento falar alguma besteira, fazer alguma besteira, mas a pessoa também pode cometer um ato contra si, né, naquele momento, pela impulsividade. Então, às vezes, não faz parte de um planejamento, mas aquele momento acaba vivenciando isso. E alguns transtornos também têm essa característica, de quando não acompanhados ou numa crise não acompanhada, a pessoa ficar mais impulsiva e, por isso, acabar oferecendo um risco maior para a situação da tentativa de suicídio. Entendi. Identificado esse risco, né? Vamos imaginar, estou na minha família e identifico na minha família, na minha igreja, na minha escola, no meu trabalho, identifico algumas características que eu estou percebendo que a pessoa está em situação de risco, né? Às vezes seja por uma impulsividade, igual você falou, que às vezes é comum nós observarmos a mudança do comportamento e nós temos uma tendência, às vezes, de tentar minimizar. Né? Então, você já deixou bem claro que nós não podemos minimizar, nós devemos dar uma atenção especial. Então, dei uma atenção especial para essa mudança de comportamento. Percebi que é um risco. O que eu devo fazer? Como que eu devo ajudar alguém que eu percebo que está em risco? Ótimo, acho que essa é a dúvida de muitas pessoas, né? Que às vezes estão vendo alguém passando por isso e não sabem o que fazer. O mais importante é escutar. Oferecer apoio para essa pessoa, ajuda. Tem algo que eu possa te ajudar? Eu estou vendo que você não está bem.
Tem algo que eu possa fazer por você? Se disponibilizar para uma escuta total, porque a gente vive, né, num modelo assim de funcionamento que às vezes até por essa vontade de ajudar a gente oferta caminhos. Então tem essa tendência a aconselhar a partir da nossa experiência. Então, às vezes, por que você não faz assim? Por que você não busca tal coisa? Comigo funcionou, eu já tive triste, fiz tal coisa. Isso não ajuda a pessoa que tá vivenciando, né, um sofrimento grave ali, de não ver saídas, né? Então, evitar dar receita de bolo pronto, né? Escutar a pessoa, o que ela está passando. A pessoa que normalmente está com esses pensamentos, ela é ambígua. Ao mesmo tempo que ela está pensando nisso, em cometer um ato, ela também está pedindo ajuda, né? Também quer passar por aquilo, só que às vezes ela não vê uma forma de sair daquela crise. Então, eu estou aqui, o suporte social é um fator de proteção, né, para a questão da prevenção do suicídio. Então, demonstrar que está ali, não deixar a pessoa sozinha, né, se oferecer posso ficar aqui hoje, então, com você, se oferecer para ir junto buscar uma ajuda especializada, né, então, escutou, deixou a pessoa falar. Né, às vezes a gente tem uma angústia de ouvir, né, a gente já escutou muito isso, mas o que eu faço com uma pessoa, como é que eu vou escutar e não vou falar nada, uma pessoa que está me falando isso, né? Mas assim, às vezes deixar a pessoa falar, porque às vezes a pessoa se escutando também, ela vai conseguir ver outras coisas e ela vai ver que tem alguém junto. Então, deixou essa pessoa falar, se oferecer para ajudar. Eu posso te ajudar em algo? Se oferecer, por exemplo, para buscar um atendimento. Então, o que você acha da gente ir no CAPS, né? Ou então, de eu marcar uma consulta para você, porque eu estou vendo que você não está bem, você iria comigo? Né? Então, mais no sentido de suporte social, né? Pessoas que têm uma rede social, uma rede de suporte, uma rede de apoio, normalmente se sentem mais amparadas em situações de crise. Então, aquela pessoa que sabe que tem alguém com quem contar, que vai ajudar ela a encontrar um caminho, né, isso já é de grande ajuda. Né, ou oferecer os canais, né, do CVV, o Centro de Valorização da Vida, né, que tem um canal bem bacana assim, de voluntários que tem uma capacitação e se colocam disponíveis para ouvir. Né, às vezes a pessoa... eu não quero ouvir isso, me faz mal ouvir uma pessoa falando isso, mas eu quero ajudar. Então, oferecer isso, né? Vamos junto ligar, eu te passo um número, eu fico aqui com você, né? Perfeito. Ô, Letícia, aproveitando esse gancho, já emendando na próxima pergunta, você falou sobre, né, nós ouvirmos as pessoas. E claro que, em especial no mês de Setembro Amarelo, a gente ouve muito uma comoção que é legal, essa comoção nas redes sociais e tal. E a gente vê muitas vezes as pessoas falando assim, a pessoa que tem uma tendência ao suicídio, ela quer ser ouvida. Então, se você estar pensando nisso, coloca o meu perfil à disposição para você conversar comigo. Então, é muito comum a gente ver isso, estou à disposição, para que a pessoa entre em contato com ela caso ela queira ser ouvida. Como que você vê essa movimentação? Porque às vezes, eu, por exemplo, eu não estou preparado para receber, às vezes, uma ou duas pessoas, vai saber, né? Às vezes começa a conversar comigo ali, eu não estou preparado para isso. Você acha, talvez você possa falar as duas, mas nesse contexto, você acha que é interessante essa abertura do perfil para que a pessoa venha falar comigo? E o que você aconselharia? Quais são os... Igual você acabou de comentar, às vezes é muito mais viável eu chegar e falar, não, Letícia, vamos juntos a um órgão, eu não sei qual seria agora, me fugiu a palavra, mas né, a alguém que é competente para fazer isso por você. Né? Nesse sentido, o que você nos aconselharia? Essa abertura para ajudar, para ouvir, mas às vezes por alguém que não tem competência para tal, não tem habilidade para tal. E o que você nos aconselharia sobre quais são os mecanismos que existem hoje, você que é uma pessoa que trabalha em órgãos públicos, para onde nós podemos correr e para onde nós podemos levar as pessoas? Ótimo. Bem importante, né, essa... Antes da resposta dela, já deu 30, tá? Beleza. Bem importante trazer essa questão, né, que é um movimento que a gente vê mesmo. E é um mês de conscientização que as pessoas estão olhando mais sobre isso de uma forma menos julgadora, né? Então, mais empática, se colocam disponíveis para ajudar. Porém, tem uma situação, né, que nos preocupa, né, de que os profissionais de saúde mental e toda essa comunidade, que é justamente uma escuta não qualificada. Você se colocar disponível para ouvir uma pessoa, por exemplo, essas correntes, né? Me coloco à disposição, abro o meu inbox. Você tem que estar ciente que você vai ouvir coisas que talvez você não tenha habilidade para lidar naquele momento, né? Como eu falei, não existe uma receita pronta. Então, você pode acabar falando algo que naquele momento, com as melhores das intenções, a gente sabe que quem faz isso tem uma boa intenção, mas que pode não ser o melhor naquele momento da pessoa ouvir ou ler.
né? Nesse caso de oferecer as redes sociais. Então a gente não recomenda isso, justamente por serem conteúdos muito sensíveis e que necessitam de intervenções muito técnicas especializadas baseadas em evidências, né? E as pessoas tentam fazer o melhor que elas podem, né? A gente sabe disso, mas às vezes tem esse risco aí, né? Não é o melhor, não é o ideal. Até porque nós também, eu como pessoa comum, não tenho nem suporte, às vezes, para aguentar. Às vezes eu acho que eu estou bem e eu quero escutar o problema dos outros e de repente eu não tenho suporte mental, psicológico para... E vocês que são, né, da área, vocês têm as habilidades, inclusive, para vocês mesmos manterem um suporte escutando o problema de outras pessoas e poder ter uma escuta qualificada, como você mesmo disse, né? Isso. Então, lembrar que existem profissionais habilitados para isso, né? Às vezes a pessoa não consegue separar o que é dela e o que é do outro, né? Pega para si, né? Então, por isso que é importante buscar os profissionais, né? E como é que faz essa busca, né? Como é que pode ser? A pessoa pode, se ela já faz algum acompanhamento, né, se oferecer, então vamos fazer contato, né, com a pessoa que te acompanha, que pode ser o psicólogo, um psiquiatra, ou outras categorias de saúde, como habilitação em saúde mental, né, então terapeuta ocupacional, a enfermeira, né, o assistente social. E aí a gente tem no SUS, inclusive aqui no município, dentro da política do SUS, a gente tem a rede de atenção psicossocial, a RAPS. E essa rede é composta por vários equipamentos, né, que dão um suporte em saúde mental. E aí é uma rede hierarquizada, né, que tem elas dialogam entre si, né. O ponto, assim, que eu diria, o inicial é a unidade de saúde, né, o posto de saúde, o postinho, né, popular mais próximo da sua casa. Ali você vai encontrar, né, uma equipe de saúde que vai direcionar para a melhor forma daquilo, né. Se é ali mesmo, né, uma escuta que pode ser feita ali, um acompanhamento que pode ser feito ali, ótimo. Senão, a própria unidade pode encaminhar para outros serviços mais especializados, que podem ser, por exemplo, um ambulatório, né, que vai ser as consultas, um acompanhamento mais individual com profissionais de psicologia ou de psiquiatria ou outros conforme necessidade, ou então para os CAPs, né, que a gente tem aqui as duas modalidades em Piraquara, o CAPS 2 e o CAPS AD. O CAPS 2, Centro de Atenção Psicossocial, é o CAPS Transtornos Mentais, que atende situações de transtornos, né? E o CAPS AD é o CAPS álcool e drogas. Aqui a gente tem esses dois modelos, que também tem a porta aberta. A pessoa pode fazer uma busca espontânea, não precisa agendar, ela pode ir, né, para qualquer dia, para fazer um acolhimento, que é uma primeira conversa, uma primeira escuta para a pessoa, né, o profissional que atender, ver para onde que vai direcionar e como é que vai ser daí o projeto terapêutico dessa pessoa. Em situações de crise, de risco eminente, de uma tentativa de suicídio, ou de autoagressão, ou de machucar alguém, aí seria o serviço de emergência mesmo. A pessoa pode acionar o SAMU 192, né, para fazer uma avaliação e uma remoção, ou então levar essa pessoa para uma UPA, para um pronto atendimento, quando existe um risco, né. A gente tende a pensar que emergência é só um problema, assim, um acidente, uma queda, ou uma pessoa que está ali com uma infecção, alguma coisa, uma doença, né? E a gente às vezes desconsidera que a saúde mental também tem emergências. Que uma pessoa que está naquele momento no impulso de fazer algo também é uma emergência. Então o serviço é o de emergência, né? Um serviço que é 24 horas, né? Que está disponível ali para isso também, né? Com seus profissionais. Então é importante buscar esses recursos aí dentro do Sistema Único de Saúde. Às vezes acontece da pessoa, todo mundo é usuário do Sistema Único de Saúde de uma forma ou de outra, né? Mas às vezes a pessoa tem um plano de saúde, ou já tem um vínculo com um profissional particular, é importante avaliar isso junto com a pessoa. Mas a gente tem, né, dentro da política de saúde, né, dentro do Sistema Único de Saúde, essas possibilidades de atendimento, que daí vão variar de acordo com a gravidade, né, com o risco que se apresenta, podem ser manejados na unidade de saúde. Então a própria enfermeira que já conhece, a agente comunitária de saúde, que é aquela que faz as visitas, né, que tem um vínculo ali com a vizinhança, pode ser acionada, né? Ir lá na unidade, eu tenho um familiar que não está bem, ou eu mesmo não estou bem, estou tendo pensamentos ruins, estou pensando muito fixamente na morte, né? Então esses profissionais estão ali para escutar e fazer o melhor encaminhamento, né? Se vai ser ali mesmo, ou se vai ser em outro setor, às vezes em casos graves um internamento, né, psiquiátrico, ficar em um lugar onde ela vai estar cuidada 24 horas e protegida, né? Também tem esse recurso dentro da rede de saúde, né? Então cada caso é sempre um caso. Mais importante buscar esse profissional especializado que pode ter tanto no CAPS quanto nas unidades de saúde. Letícia, muito obrigado. Obrigado por ter aceito o convite de participar nesse TV JuCast. Eu tenho certeza que foi uma contribuição muito interessante para nós, para os nossos ouvintes, para quem está nos ouvindo ou assistindo, né? Muito obrigado mesmo, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por estar envolvido numa causa tão nobre, tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal, que eu tenho certeza que a psicologia
é uma coisa que todos os psicólogos que eu converso, né, você fala, eu não trabalho como psicólogo, eu sou psicólogo, é o tempo todo, né, é uma coisa que você leva para a vida, é um estilo de vida. Parabéns pelo trabalho e obrigado por ter aceito o convite da TVEJO. Pessoal, essa foi a nossa entrevista e eu não poderia terminar aqui sem antes falar de mais um parceiro nosso. O nosso parceiro é o Marcelo Material de Construção. O Marcelo, ele tem tudo que você precisa do chão ao teto, desde ferramentas até materiais para construção, madeira, alvenaria e assim por diante, tá bom? Ele fica na rua Francisco Leal, aqui mesmo em Piraquara, rua Francisco Leal, número 390. E você pode fazer um orçamento com o Marcelo pelo WhatsApp, é o 98715 2074. 98715 2074. Ok, pessoal? E nós vamos ficando por aqui. Pedimos que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, que vocês compartilhem essa live, que vocês se inscrevam também no nosso canal no YouTube, gente, é muito importante. Assim que a TVEJO vai crescendo, você está vendo, né? Mais parceiros vão chegando e parceiros que vão chegando, a TVEJO continua crescendo e você continua ganhando também através dos nossos sorteios, através dos brindes, através dos clubes, como nós vimos mesmo o Barber Brothers que está disponibilizando para vocês. E é muito importante que nós tenhamos esse engajamento de vocês. A presença de vocês, nós estamos aqui por causa de vocês. Então, curta, compartilha, siga as nossas redes sociais, aproveitem conteúdos como esse hoje da Letícia, que são conteúdos aí que nós podemos levar para a vida e compartilhar com os nossos amigos. Ok, gente? Muito obrigado pela participação. Fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais. Até mais.